A paz do Senhor, classe seleta, graças a Deus nós estamos aqui. Como eu prometi aos irmãos que ia gravar uma síntese dessa aula, a lição número 5, o ministério de Jesus, está baseada em Marcos capítulo de número 5, versículo 14, versículo de número 20, que fala sobre a chamada dos seus discípulos para a execução da obra. E também a meditação está em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao versículo de número 5, que fala sobre a interrogação de João Batista, que ele envia os seus discípulos a perguntar para Jesus se era ele mesmo que deveria vir ou se eles esperavam outro. E aí tem a resposta do Senhor Jesus. E no começo a gente já começa explicando o que significa ministério. Ministério significa serviço, o serviço de Jesus, que ela abrange aí duas expectativas aqui a princípio, ou dois aspectos, que é um aspecto horizontal e o aspecto vertical, que ele atende à vontade de Deus para com a humanidade e a execução dessa vontade que abraça aí também, abarca esse benefício para a humanidade. E trabalharemos aqui, começando na natureza do ministério de Jesus. A natureza do ministério de Jesus é uma natureza tríplice. Ela trabalha aqui em três dimensões a princípio. Ela trabalha nesse tripé que Cristo ele pregava, ele ensinava e ele executava. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, completa. Nós vemos que existe um trabalhar brilhante em vários aspectos para que possa trazer um benefício para a humanidade. Cristo ele cumpriu cabalmente o seu ministério, o seu serviço, o propósito designado pelo qual ele foi enviado. Então ele vem e ele cumpre com humildade, porque ele desce do seu trono de glória. E veja também, ele não trabalha sozinho, ele chama ali os seus discípulos para que pudesse executar a obra que lhe fora designada. E nós vemos aqui que esse ministério de Cristo, ele abrangia de forma gloriosa, não simplesmente com palavras. Veja que ele era admirado porque ele não ensinava como os escribas. Está escrito em Mateus capítulo de número 7, no final dos versículos, ali quando ele conclui o sermão do monte, diz assim que as pessoas admiravam, porque ele falava não como os escribas, mas ele falava com autoridade. E vemos aí que existia uma dimensão teórica, mas existia também uma dimensão prática. Ele tinha, sabe, a sua dinâmica, a sua didática de ensino de forma brilhante, de forma maravilhosa, adequada para que as pessoas pudessem compreender, mas também ele não ficava simplesmente nas palavras. É algo que nós devemos também trazer para nossas vidas. Eu não devo simplesmente verbalizar, conhecer todos os oráculos, todas as palavras do Senhor que Ele falou na Bíblia Sagrada, sabe? Os ensinamentos dele, mas que nós possamos também colocar em prática nas nossas vidas. E isso Cristo fazia. Cristo, ele até uma certa vez, ele confrontou, ele dando o seu ensinamento, ele confrontou ali os escribas, os fariseus, que em muitos detalhes, em muitos momentos, eles falavam que era correto, porém, eles não agiam de acordo com aquilo que eles falavam. Então, nós aprendemos com Jesus, que Jesus ele tanto falava, como também ele executava. Nós temos aí uma dimensão prática da sua palavra, inclusive nas curas que ele realizava. Ele fazia milagres e maravilhas. Então, é também um exemplo para nossas vidas. Nós temos que vivenciar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E Cristo disse que nós faria obras maiores ainda do que ele realizou. Falando no aspecto terreno, não na plenitude daquilo que somente ele poderia fazer, por exemplo, nos salvar.
que mais na frente eu vou frisar essa parte. Salvar somente Cristo poderia salvar. Somente o sangue dele purifica pecado. Então, o homem, por mais santo que ele seja, por mais uma vida ilibada, uma vida regrada, uma vida brilhante, exemplar, ele não vai atingir, sabe, esse ápice que Cristo já era, né? Que ele já era 100% o homem, mas 100% Deus. Ele teve a oportunidade de se vestir nesse corpo humano, mostrando que nós também temos a capacidade de viver, não na escravidão, mas viver livre, segundo a vontade do Pai. Aí vemos aí a dimensão prática e a dimensão espiritual. Foi o que eu disse. Na dimensão espiritual, somente Jesus Cristo ele poderia trazer isso para nossas vidas. Veja que João, ele escreve no capítulo de número 1, e o versículo 29, o que aconteceu, o que o próprio João Batista relatou. Ele apontou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eles ofereciam no passado, o Cordeiro que era sacrificado, apontava para Cristo. E aí ele revela, ele mostra com todas as letras para as pessoas que estava ali o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tirava o pecado do mundo, seria Jesus. E temos aqui, avançando o ministério de Jesus na perspectiva divina. Nós vemos a natureza do ministério de Cristo, agora na perspectiva divina, a missão designada pelo Pai. Então, ele cumpriu cabalmente a missão designada pelo Pai, agora expandindo o que nós falamos já lá atrás, ele cumpriu cabalmente nessas duas vertentes, nessas duas formas, na forma horizontal e na forma vertical. Ele atendeu à vontade do Pai e também ele beneficiou, ele atendeu ali a necessidade humana, falando no aspecto para com Deus. Então, ele trouxe aqui, sabe, a libertação para as pessoas. E ele foi, sabe, muitas vezes tentado ser seduzido, ser aniquilado o seu projeto. Até no seu nascimento nós vemos ali que Herodes tentou matar, usado pelo inimigo. Vemos que mais na frente o adversário, ele tenta ali naquele momento, para que ele não possa cumprir a sua missão no deserto, ele é tentado. E depois, mais na frente, Pedro também é usado pelo adversário para dissuadi-lo, né? Sabe, desvirtuá-lo, tirar do projeto, e ele viu o impacto ali, é tanto que ele repreendeu, porque Pedro disse que ele não precisava fazer. Então o inimigo trabalhou para que ele não cumprisse aquilo que ele veio realizar. Então teve essa questão, e ele trabalhou nesse aspecto. Nós vimos que ele teve a capacitação pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que para que a gente possa realizar a obra do Senhor, nós temos que ter uma intimidade com Deus e trabalhar sobre a unção do Espírito Santo, pedir a força de Deus. Eu achei interessante uma ilustração que eu vi, que quando você tem muita graça, você tem muito poder na vida, você é comparado àquela pessoa que tem um corpo gigante, mas ele só tem força e ele não tem conhecimento, e é como se tivesse um corpo gigantesco, né, gigante, e a cabeça pequenininha. Tá? Fica uma coisa esquisita, não é? E quando ele conhece muito, mas ele não tem poder, o poder da realização, ele é como se ele tivesse o corpo raquítico, minúsculo, e a cabeça gigante, tá? Então, nem muito mar, nem muito terra, tem que ter o equilíbrio e, sobretudo, para a realização, nós precisamos da inteira dependência do Espírito Santo. Então, Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Cristo, ele teve a atuação do Espírito Santo, que o Espírito Santo leva para o deserto para vencer. Eu trabalhei sobre esse aspecto. O texto diz que foi para ser tentado, é claro. Além do teste que ele recebeu, ele foi também, não só apenas para o teste, mas nós vemos ali uma das grandes derrotas de Satanás que ele sofreu
ali por Cristo no deserto, ainda antes dele convocar os seus discípulos para a grande missão que ele ia executar. Ali foi fundamental. E aí em toda a sua vida você via que existia a dependência de Cristo para a realização, a dependência do Espírito Santo para a realização do seu ministério aqui na terra. E a missão finalmente foi concluída. Essa missão foi concluída de forma brilhante. Lembra, João, ele relata que quando Cristo recebeu o vinagre, ele disse assim: está consumado, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então isso ocorreu. E o ministério de Jesus, da perspectiva humana, então ele trouxe a reconciliação. Cristo, ele fez o bem à humanidade. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aconteceu ali para nossas vidas a nossa salvação, a nossa libertação também. Quantas pessoas, Pedro relata que ele andou curando todos os oprimidos do diabo. Então o Senhor ele trouxe de forma ampla, de forma completa, de forma cabal. Ele cumpriu o seu ministério. E também ele designou seus discípulos para que eles pudessem também continuar realizando a obra, sobre a afirmativa de que esta obra não poderia ser paralisada, né? Em Mateus capítulo de número 16, versículo 18, Cristo disse que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo, ele cumpriu o seu ministério, não deixou nada por fazer. Ele fez plenamente, ele cumpriu a sua missão e a sua obra foi realizada. Ele teve a humildade também de transmitir para os seus discípulos essa ordem para que nós possamos continuar realizando essa obra. Então nós vemos aí que Cristo ele cumpriu plenamente o seu ministério. E nós devemos também cumprir o serviço, que nós não possamos olhar de forma do estrelismo, achar que o ministério é algo que deve ser colocado como algo de elevação própria, não, mas elevação de quem o vocacionou, de quem o chamou, né? Cabe a nós a cumprir aquilo que foi designado por Deus, né? Não chamar a atenção para nós, porque na realidade nós temos que concluir aquilo que nós fomos chamados. Esse não é para nós se exaltar, é um serviço comparado com aquele remador que vivia, ou com aquele escravo que vivia no porão da embarcação que fazia com que aquela embarcação pudesse nadar. O ministro, aquele que executava, aquele que faz com que não aparecia, mas que levava a embarcação adiante. Que assim possamos ser nós, em nome do Senhor Jesus, e a obra do Senhor seja concretizada em nome do Senhor Jesus. Amém.